Fala, meu querido, tudo bom com você? E no vídeo de hoje nós vamos trazer um material incrível para compartilhar com você, porque esse vídeo é muito pontual. Nós estamos passando por um momento onde o IFIX está caindo nesses últimos dias, e nós estamos vendo os nossos ativos, o preço e principalmente o nosso valor patrimonial caindo a cada dia que passa, com cada notícia que nós estamos acompanhando. E nesse vídeo eu quis preparar um material incrível para você acompanhar e nós vamos analisar aqui na prática alguns fundos imobiliários é até que ponto nós estamos dispostos a pagar aquele preço para também ter essa relação do risco-retorno. Então acompanhe, porque eu tenho certeza que esse material ele vai te surpreender. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Kaique Santos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Troco ao Topo e nós estamos aqui todas as semanas gravando vídeos, segunda a quinta-feira, compartilhando sobre investimentos, fundos imobiliários, a nossa jornada do troco ao topo rumo à nossa liberdade financeira e também aqui no canal nós estamos avaliando algumas carteiras dos inscritos. E sem mais delongas, eu quero compartilhar com você aqui o que está acontecendo, principalmente nesse momento atual. Nós estamos vendo aí o IFIX caindo a cada dia que passa, né? Para você ter noção, no último mês o IFIX já caiu mais de 3%, nos 6 meses agora nós estamos vendo também que caiu mais de 4%, então realmente está sendo um momento muito delicado. Então, possivelmente você que tem algum ativo, fundo imobiliário na sua carteira, até mesmo ações. O Ibovespa também está caindo bastante. Sabemos que tem a questão da eleição, mas muitas coisas estão acontecendo nesse cenário macroeconômico do nosso país. E possivelmente é nesse momento que nós podemos encontrar algumas oportunidades e analisar também alguns erros que possivelmente cometemos ao colocar alguns ativos muito caro na nossa carteira. Então, nesse vídeo nós vamos fazer uma análise bem completa e através de uma planilha simples, um método simples que eu quero ensinar para você e compartilhar, nós vamos ver até que ponto nós temos uma margem de segurança para alocar o nosso dinheiro em alguns ativos. Então, nós vamos olhar aqui só por exemplo, para efeito didático também, eu tenho alguns ativos aqui na minha carteira, como GGRC, HGBS, BTCI, tanto aqui fundos papéis, híbridos, multi-estratégia, fundos de shopping, fundos de tijolos, mas nós vamos fazer uma análise aí de pelo menos 10 fundos imobiliários que eu quero compartilhar com você. Nós vamos pegar aqui o preço, né, atual, que é a cotação, e eu quero apresentar para você esta planilha aqui. Eu classifiquei ela como preço teto dos fundos imobiliários. E meu amigo, você vai se surpreender com a simplicidade dessa planilha, mas o poder que ela tem e a eficácia para análise de alguns fundos imobiliários. Então, olhando para essa planilha aqui, a princípio eu tenho aqui os tickers, né, que são os fundos que nós vamos avaliar. Aqui nós temos aproximadamente 11 fundos imobiliários. Nós temos aqui uma diversificação entre alguns segmentos, mas isso aqui vai ser só para efeito didático. Você pode fazer isso com os fundos imobiliários que você possui na sua carteira. Tá bom? Basicamente aqui a primeira coluna é o ticker, que é o nome do fundo imobiliário a ser avaliado e vamos fazer análise em cima desses fundos imobiliários. Nós temos aqui a cotação atual, que é o preço que ele está sendo negociado na bolsa hoje. Inclusive, existem alguns que caíram demais, porque a análise é a princípio que muitos fazem quando querem colocar um fundo imobiliário na carteira. Eu vou avaliar o PVP, está descontado, o yield dele é bom, mas isso não é uma garantia que ele vai permanecer com esse preço ou também que o yield vai se manter dessa forma. Então, tome muito cuidado com as suas escolhas, com a análise dos seus ativos. A princípio, a análise que nós vamos fazer aqui é quantitativa. Nós vamos ver o preço de alguns ativos e através dessa planilha você vai ter uma margem de segurança sobre a decisão final, que aí sim, abre aspas, abre parênteses, você vai fazer uma análise qualitativa desses ativos para entender como está a vacância, a qualidade do portfólio, como está tendo os fatos relevantes. Aí você consegue fazer esse equilíbrio entre risco e retorno e poder fazer um aporte mais assertivo na sua carteira. Mas vamos lá, porque esse conteúdo aqui ficou incrível. Então nós temos aqui a cotação atual desses fundos imobiliários e aqui basicamente cada fundo imobiliário ele distribui um dividend, né, yield todos os meses. Então nós temos ali o percentual que cada um desses fundos que estão alocados na nossa carteira eles nos pagam. Então, por exemplo, o GGRC ele paga ali, ele distribui 10 centavos por cota. Então ele distribui 10 centavos por mês.
Basicamente, essa é a regrinha. Se nós pegarmos esse dividendo e multiplicar por 12, que é a representação do yield anual, dos dividendos anual, nós vamos ter ali um valor de R$ 1,20. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi pegar o dividendo, né, o dividendo atual que esse fundo entrega, multiplicar por 12 e nós temos aqui o dividendo dos últimos 12 meses ou até mesmo o dividendo anual desses fundos imobiliários. Por que que isso vai ser importante? Porque em cima disso, nós vamos fazer uma análise aí de quanto nós estamos dispostos e podemos pagar em um fundo imobiliário. E aí que entra também um fato bem interessante. Aqui eu coloquei uma coluna chamada IPCA. E aqui eu quero mostrar um exemplo para você até na prática. Nós vamos abrir, acessando aqui o site do Tesouro Direto, nós vamos vir aqui em produtos e vamos clicar em Tesouro IPCA+. E aqui só para efeito didático, nós não precisamos acessar todos os outros, tá bom? Mas só para efeito didático para você entender aqui. Por exemplo, nós temos aqui um Tesouro IPCA+ para 2032, que é já um período mais curto, né, desse investimento, mas perceba que a rentabilidade aqui está na casa do IPCA mais 8. Então, isso aqui é um padrão, tá? É uma referência que nós vamos utilizar para colocar na nossa planilha. Ou seja, se eu estou disposto a investir em fundos imobiliários, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, que eu quero compartilhar com você. Se eu estou disposto a investir em renda variável, eu não quero sofrer tanto risco assim. E se eu for sofrer risco, eu quero que seja pelo menos equivalente e a tendência é que seja maior o seu retorno do que um título público de renda fixa. Porque senão compensa você investir na renda fixa. Você não vai ter o risco, é um investimento mais seguro, você já sabe a margem que você vai ter de retorno, não tem por que você se desesperar e se aventurar em um investimento que você nem sabe se vai dar certo. Então, o mínimo que nós queremos aqui é que o nosso investimento e o nosso reporte ele tenha pelo menos o 8%, que é aquilo que a rentabilidade entrega em um título público do Tesouro IPCA+, por exemplo, mas nós também que precisamos ter um retorno maior, já que nós estamos falando de renda variável. Por isso que nessa planilha aqui, nós vamos fazer exatamente isso. Onde está aqui o IPCA? Nós sabemos que hoje um título já está na casa do 8, né? IPCA mais 8. Então, nós vamos colocar o 8% aqui em todos esses fundos imobiliários. Perceba que agora, olhando a princípio, parece que a margem de segurança desses itens, né, desses ativos, são enormes. Embora já tenha um aqui que nós já podemos ver que nós nem colocamos ainda o prêmio que nós queremos receber em cima desses ativos, que a margem já está lá embaixo. Então, tá vendo que, a princípio, se for avaliar só o PVP, nós estamos vendo uma coisa, mas existem outras regrinhas e outras análises, filtros que podem ser aplicados também. Como que funciona a questão do prêmio? Nós estamos investindo em um investimento de renda variável e nós queremos uma rentabilidade maior do que um título público de renda fixa. Perfeito. Só que para cada segmento existe uma premiação diferente, porque dentro do segmento de tijolo tem aqueles fundos que são mais consolidados, fundos de alavancagem mais seguros e conservadores, tem aqueles mais ousados, multi-estratégia, aqueles que a gestão ela é muito ativa, então você precisa exigir um prêmio maior e elevado, porque o seu risco também é maior. Tem os fundos de papéis que investem em dívidas imobiliárias, então também o seu prêmio ali tem que ser um pouco maior também do que um fundo de tijolo, já que você está falando de dívidas e tem também a questão da inadimplência. Então, é só um exemplo que eu quis aplicar aqui para você e nós vamos fazer isso na prática, você não precisa se preocupar. O GRC, vamos começar por ele. Ele é um fundo de tijolo, é um segmento bem estruturado hoje na bolsa, só que nós sabemos que ele não é aquele fundo de alavancagem, não é o top, né, de todos os fundos de tijolos. Ele é um fundo que está em constante evolução e crescimento, em expansão, mas nós não podemos colocar aqui que nós queremos apenas 1% de prêmio. O mínimo que nós podemos colocar para o GGRC é 2% de prêmio. Então nós temos o 8% do IPCA mais os 2% de prêmio que nós estamos dispostos a receber e também o risco que nós estamos dispostos a investir nesse ativo. E olhando essa matemática, essa lógica, o preço teto, né, o preço ideal que nós podemos pagar nesse ativo é até R$ 12 e nós temos uma margem de segurança de 26%. Perceba que agora a sua análise quantitativa ela se torna mais assertiva. No final, nós vamos fazer a análise geral que eu falei
qualitativa desses ativos para ver realmente se compensa ou não. Para o próximo exemplo, o GARI ele se aplica da mesma forma, uma gestão um pouco mais ativa, não é um fundo de alavancagem, embora é um fundo que tem, né, performado muito bem na carteira de muitos investidores, mas nós também podemos exigir um prêmio mínimo de 2%. Então nós vamos aplicar essa mesma regrinha para o GARI, veja que a margem de segurança do GARI já caiu um pouco mais. BTCI já é um fundo de papel. Então, um fundo de papel, o mínimo de prêmio que eu vou exigir, eu quero ser bem específico e rigoroso. Eu vou colocar aqui 3%. Mesmo eu recebendo 8% do IPCA, mais uma premiação de 3%, o preço teto para eu comprar o ativo do BTCI está na casa dos R$10,91. Ou seja, eu ainda tenho uma margem de 21%, olhando para uma análise quantitativa, lembrando isso, tá bom? KNSC também é um fundo de papel, vou colocar aqui também 3% de prêmio, também possui margem de segurança. HGBS já é um fundo mais sólido de shopping center, né? Então ele tem um robusto histórico na Bolsa de Valores. Eu não preciso considerar uma premiação de 2, já que ele é um fundo mais consolidado também, mais pé no chão. Se eu aplicar aqui já a premiação de 1%, eu vejo que eu possuo uma margem de segurança. Quer tentar 2? Não tem problema, mas ficando dentro desse 1 já está algo bem confortável também e bem realista. XPML também já é um fundo de shopping, você pode até considerar a premiação de 2, não tem problema, porque nós estamos falando ali, querendo ou não, de varejo, de vendas, de comércio ali, por mais que nós estamos investindo nos imóveis e através dos contratos que foram feitos com os inquilinos, mas também você pode fazer isso. Veja que a margem já caiu bem mais, mas mesmo assim nós temos ainda uma porcentagemzinha aí de margem de segurança. O KNRI já é um fundo híbrido e nós queremos colocar também uma premiação aí de 2%. Mas olha o que acontece. Mesmo com o PVP descontado, mesmo recebendo a premiação do IPCA mais 8, se nós colocarmos um prêmio de 2%, perceba que a margem de segurança dele caiu bastante. Se colocarmos 3%, iremos pagar caro demais. Se vou colocar 1, também ele fica com a margem de segurança nula, ou seja, nós não temos margem de segurança para aportar nesse ativo. Aí entra uma regrinha bem importante que eu quero compartilhar com você. Você percebeu que mesmo o PVP estando descontado, se você comprar esse fundo imobiliário nesse preço, a princípio parece barato, mas não tá. Porque se você for fazer uma análise quantitativa e qualitativa desse fundo imobiliário, você vai perceber que mesmo com o PVP descontado, você vai pagar caro demais. E é o que muitas pessoas fazem de forma inocente ou sem ter a noção disso, ou até mesmo sem avaliar esses filtros, que faz com que você blinde a sua carteira e você faça com que o seu método de alocação ele proteja o seu patrimônio e você vele por isso e a rentabilidade da sua carteira continue performando muito bem. Tudo que eu estou falando é algo que eu estou aplicando mês após mês nos meus próximos aportes. Não foi algo que eu aprendi de um dia para o outro. O mercado ele vai nos ensinando e vai penalizando também os inocentes, digamos assim, mas você precisa aplicar isso o quanto antes e você vai ver o quanto a sua carteira ela vai melhorar. Você vai conseguir viver mais leve, mais aliviado, sem ter tanta pressão olhando essas quedas robustas que estão acontecendo. Então vamos dar continuidade aqui. Aqui para o KNCR, um fundo mais papel, né, um fundo mais consolidado também, mas mesmo assim, premiação nós queremos de 3%, mantendo também uma margem de segurança. BTLG, um fundo mais consolidado, um fundo mais conservador, top de logística, galpão logístico, 1% já seria o suficiente de premiação e a margem já caiu para 7%. Margem pequena, mas ainda temos. Se você for aumentar a premiação para 2%, já cai a margem de segurança. Então é importante você não olhar somente o preço e também avaliar a qualidade dos ativos. HGLG, um baita fundo imobiliário também, contratos com excelentes inquilinos, realmente tem performado muito bem, um portfólio com inquilinos AAA, né? Inquilinos de qualidade, bons pagadores de aluguéis. Podemos também colocar a premiação de 1% e mesmo colocando a premiação de 1%, já cai a nossa margem de segurança. Só que se formos avaliar a qualidade do ativo, está num preço interessante. Se for olhar a questão da margem de segurança, olhando para o preço e o quanto de risco estamos dispostos a pagar, a investir nesse ativo, talvez seria interessante uma segunda opção
opção no mercado alternativo aí, já que nós estamos com bastante variação de preço de cotas em muitos ativos. E para finalizar, TRXF é um dos fundos mais descontados. Realmente a gestão tem feito algumas movimentações bem ousadas. Eu, particularmente, não tenho na carteira e não pretendo colocar. Eu acredito que é, tem tudo para se destacar como um bom fundo, mas tem que tomar muito cuidado com algumas movimentações. E ele, por mais que você vai ver que eu segui um padrão aqui, né, dos tijolos mais conservador 1%, aqueles que têm a gestão ativa 2%, papéis 3%, aqui no TRX eu posso até colocar 3%. Só que aí você vai avaliar o que? Nossa, então eu tenho aqui uma margem de segurança de 26%. Só que vamos fazer análise ali quantitativa, qualitativa, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver os RIs, né, os relatórios estão sendo reportados, as principais movimentações. Então, tudo isso daqui é muito importante para o crescimento da sua carteira. E isso serve de lição para tanto você, investidor que está começando agora, ou para você que já se julga ou já se classifica como um investidor experiente. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. Nós estamos com duas séries incríveis aqui no canal. A primeira é a nossa série da carteira do Troco ao Topo. Acompanhe os próximos vídeos. Nós vamos essa semana lançar também a atualização da nossa carteira, com a bolsa aí, o Ibovespa caindo, conseguimos fazer novos aportes para trazer um balanceamento bem interessante. E também, você que quer ter a sua análise da sua carteira, o react da sua carteira aqui no nosso canal, é só você comentar carteira nesse vídeo e também mandar o link da sua carteira pública do Investidor 10. A minha oração é para que o Papai do Céu te abençoe cada dia mais, te prospere, traga direção e entendimento e você alcance os seus objetivos. Até o próximo vídeo. Falou e fui!